Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Duncan e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou falar tudo sobre o universo dos desenhos animados, teorias, curiosidades, etc. Antes de começar o vídeo, eu só queria vir aqui antes para agradecer o resultado do primeiro vídeo. Eu não esperava que ia vir tanta pessoa assim assistir esse vídeo, e eu espero que esse vídeo seja tão bom quanto o primeiro, pelo menos que mostre que eu tô no caminho certo. Bom, sem mais delongas, fique com o vídeo. Bom, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou fazer um breve resumo aqui do desenho da Mansão Foster para Amigos Imaginários, para quem não conhece o desenho. E o desenho se trata aqui: nesse universo do desenho, os amigos imaginários não ficam só na imaginação das crianças, e eles viram seres reais, que basicamente eles são os amigos das crianças até um certo ponto da idade, que elas ficam mais velhas e não precisam mais de seus amigos imaginários, ou que suas crianças não têm mais tempo de brincar com seus amigos imaginários. Então uma senhora resolveu abrir as portas da sua mansão para poder os amigos imaginários ter para onde ir depois que as crianças não podem mais dar o devido cuidados aos seus amigos. E eles poderem ser adotados por crianças que não têm uma imaginação fértil e criar seus próprios amigos imaginários. Então aí surgiu a Mansão Foster para Amigos Imaginários, que é o ponto de início para toda essa teoria que eu vou falar agora. Um desenho criado no ano de 2004 realmente não tinha muito a ideia de contar uma história sequencial, um desenvolvimento muito profundo de alguns personagens, ou até mesmo sobre a mansão. Mas quando eu fui vendo os episódios, realmente não tinha nada de informação que seria relevante para contar mais sobre a história da mansão. Então só sobrou mesmo pro pessoal da internet ficar teorizando e perguntar por que o que era verdade ou não. Mas uma coisa sempre me inculcava, mesmo depois de ter assistido todos esses episódios, que era a Mansão Foster. Como será que ela foi construída? Quanto tempo ela tem de existência? Ou se foi a senhora Foster que construiu desde o início com a sua família? Ou se teve algo a mais? E isso nunca foi mencionado. Então eu fiquei pensando aqui comigo mesmo durante os interlúdios dos episódios. Mas depois disso eu parei de pensar nessa ideia. Mas então foi que chegou a parte dos filmes. Tirando, é claro, os 3 primeiros episódios, que no início a Cartoon considerava como filme, mas agora não considera mais. Chegamos no filme Destino e Imaginação. Esse filme foi o que explodiu minha cabeça de vez, e que fez aquela minha teoria que eu tava pensando antes não ser tão maluquice assim, que talvez a Mansão Foster seja um amigo imaginário. Sim, eu sei, essa ideia pode ser um pouquinho maluca, mas eu vou explicar meu ponto. Para começar, não existe limite para a imaginação. Uma criança pode imaginar seu amigo imaginário, seja ele do jeito que ela quiser, e a única coisa que vai limitar isso é a própria imaginação dela. E cada criança vai ter um pensamento diferente, com uma imaginação diferente. E do jeito que eu tô falando aqui, parece ser muito simples criar um amigo imaginário, pelo visto. Mas não é, infelizmente. Porque para criar um amigo imaginário, ele tem que ter um propósito de vida. Seja porque a criança queria um amigo imaginário que tivesse gosto parecido com o dela, ou porque era o amigo imaginário que ela precisava naquele momento da sua infância, certo? Agora que eu expliquei como é que funciona a criação de amigos imaginários e como não é tão simples assim, agora vamos voltar um pouco para aquele filme que eu falei antes no início. Destino e Imaginação. O filme basicamente se trata de um amigo imaginário específico imaginado por essa criança, que levou a criatividade ao além do imaginado. Uma caixa de brinquedo. À primeira vista não parece nada surpreendente, mas se eu te contar que lá dentro dessa caixa de brinquedo existe um mundo inteiro, muito maior do que aparenta ser, que na minha opinião isso pode ser facilmente considerado um exemplo. Mas deixa eu contar para vocês o que tem dentro da caixa de brinquedo. Esse mundo todo que eu tô falando. Dentro dela você encontra doces crescendo de plantas, cidades de brinquedo colonizadas por vários brinquedos diferentes, fazendo parecendo um bando de NPC, mas sem rosto nenhum, é praticamente bonecos parecendo Lego, e um rio inteiro de bolas de plástico que segue ao longo de um caminho bem distante até chegar da Terra do Nunca. Mentira, não é a Terra do Nunca não, mas eu gostei da referência que eu tava chegando. Mas chega num castelo e tem uma fonte de chocolate infinita. E é claro, eu esqueci também de falar quem é o amigo imaginário que tá controlando esse negócio todo. Ah, é a caixa de brinquedo? Ou ele é algum personagem dali? Não, ele é simplesmente o narrador desse grande mundo de contos de fada, que a criança simplesmente imaginou ele com um rosto e uma boca. E ele pode ser o que quiser dentro daquele mundo. Pode ser um herói, ele pode ser um policial, ele pode ser um cachorro fofinho, ou pode ser qualquer coisa, desde que não tenha um rosto ou uma personalidade, ou seja, possuir objetos. Mas essa habilidade de possuir objetos não é porque aquele mundo inteiro faz parte do corpo dele. Não, o corpo dele é só aquele rosto, a boca, que ele pode possuir qualquer objeto inanimado, como eu já falei antes. E a caixa de brinquedo é só uma parte, vamos dizer assim, um acessório de tudo aquilo que ele tá vivendo lá. Ou seja, essa basicamente que o universo inteiro e um amigo imaginário lá dentro para controlar aquilo tudo. Cara, que é muito complexo essa parada. Mas
que eu quero com isso? Falando sobre esse amigo imaginário, sobre esse negócio do filme e tudo mais, que é pra mostrar. Se uma criança é capaz de criar um universo inteiro de contos de fada, tudo dentro de uma caixa, e dentro dela ser um tamanho totalmente desproporcional ao lado de fora desse objeto, então não seria muito difícil se criar uma mansão grande o suficiente que desse todos os amigos imaginários possíveis e que fosse tão grande por dentro quanto é por fora e tiver todos os móveis, porque é sério, tem muito móvel, muito quarto e muitos corredores, sempre corredor, e todas as coisas que fossem necessárias para um amigo imaginário viver com decência até ser adotado por uma próxima criança. E tudo isso é muito fácil para uma senhorinha com muita imaginação, muito dinheiro e também com muito tempo livre que ama amigos imaginários. E sim, essa senhora que eu tô falando é a senhora Foster. E teve mais uma coisa que eu pensei também quando eu tava pensando nessa teoria, que ela é muito parecida com um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Mentira, assisti recentemente também, chamada A Casa Monstro, que se trata basicamente de uma casa viva que tem as mesmas características como se fosse um ser humano de verdade. Olhos, boca, nariz, língua, dentes, úvula e estômago. Agora vocês estão vendo onde eu tô querendo chegar com isso? Se vocês pararem para pensar, a senhora Foster tem dinheiro, mas não o suficiente para construir uma mansão que possa acolher todos os amigos imaginários do mundo. Além disso, ela precisa manter essa ONG e, é claro, sem fins lucrativos. Para isso, ela não teria outra opção senão criar esse amigo imaginário, que seria a Mansão Foster, com o objetivo de dar lar temporário para todos os amigos imaginários desabrigados, com tudo o que eles merecem. Você olhando assim, parece até uma boa ideia, por causa que você vai estar ajudando os amigos imaginários, tendo um lar que eles possam ficar, que não tenha custo para eles, que também não seja um custo para a senhora Foster e tudo mais. Mas agora a pergunta que eu faço é o seguinte: será que vale a pena sacrificar o bem de um amigo imaginário em troca dos outros? Porque olhando por esse lado, parece que ela tá usando uma mansão imaginária, e quando ela criou essa mansão, talvez ela não tenha dado a capacidade de falar, ou talvez ela até fale, mas o canto onde sairia a voz dela não seja encontrado pelos outros amigos imaginários, e a senhora Foster e o seu coelho guardaram isso muito bem. E como outras pessoas não descobriram até hoje, é um negócio muito simples. Por acaso o desenho já mostrou alguma outra pessoa além da Frank trabalhando na mansão? Sim, a Frank trabalha como assalariada pela avó, mas a mansão parece mais como se fosse uma ONG mesmo, porque nunca apareceu outras pessoas querendo trabalhar gratuitamente para ajudar os amigos imaginários também. Se tem pessoas no mundo que também possa amar amigos imaginários, como a Frank, como a senhora Foster, o Mac e outros personagens também que já apareceram na série. Esse é um motivo muito simples. O Sr. Coelho e a Madame Foster nunca contrataram ninguém, porque eles poderiam eventualmente acabar descobrindo sem querer que a mansão é um amigo imaginário vivo que está sendo usado para servir de casa para outros amigos imaginários. E isso acabaria com a Mansão Foster inteira e a ideia do projetão. E eles não contariam também pra Frank, porque sabendo que ela também ama amigos imaginários, ela não ia ficar nem um pouco feliz com o que a sua avó fez e ficaria decepcionada. Talvez esse seria um motivo pelo qual o seu coelho pega tanto assim no pé da Frank, que seja para ela não desconfiar de nada, e durante essas supervisões dele, ele poderia estar escondendo algum vestígio, pista, seja lá o que for que revele que a mansão tá viva. Mas agora, a pergunta que fica é: o que pode acontecer quando a mansão se cansar de servir aos amigos imaginários e finalmente lutar por sua liberdade? Bom, esse é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira teoria. E se eu errei alguma coisa, eu só peço paciência. Ainda estou aprendendo. É a primeira teoria que eu faço realmente de algo sem ver vídeos, mas pegando o conteúdo que eu estava assistindo e colocando ideia na minha cabeça. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueça de apertar o like e colocar nos comentários coisas que eu possa melhorar aqui também. Bom, eu vejo vocês na próxima. Até mais.